Por uma questão mais prática, né, que a gente viu as operações separadas, mas uma coisa que é comum a gente fazer numa lista é mandar remover alguém pelo conteúdo. Fala assim, olha, eu quero remover o cara que tem valor X, ou eu quero inserir nesse sentido. Quero inserir alguém antes do elemento X, né? Ou depois do elemento X, usar alguém como referência. É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai falar de uma funçãozinha chamada busca em série, em que eu vou buscar um certo elemento e inserir alguém logo depois dele. Tá? Isso seria útil, por exemplo, só para dar um contexto, se eu quisesse fazer inserções que mantenham a lista ordenada. Porque imagina que eu recebi um certo elemento e eu vou fazer a busca do cara que é menor do que ele, no maior cara que é menor do que ele, e inserir ele logo em seguida, por exemplo. Tá? Então, a gente vai ver uma versão dessa funçãozinha agora. Só para a gente arrematar aqui as nossas operações sobre busca. E eu acho que é legal isso por dois motivos. Eu falei para vocês que a gente ia ficar sempre iterando, né, percorrendo as listas. E a gente parou de fazer isso depois da busca, né, da seleção, da busca, porque eu estava no insere e no remove, eu estava supondo que eu já recebi um apontador para aquele lugar. Então, busca em série, a gente vai combinar as duas coisas. A gente vai percorrer a lista até a posição correta e daí faz uma inserção. E daí o busca remove eu não vou mostrar, mas fica como exercício fazer algo parecido. Eu apaguei aqui por falha minha, mas a verdade é que eu queria ter esse exemplo ainda. Ele quase sobreviveu a aula inteira, daí agora eu apaguei no impulso. Deixa eu ver aqui o desenho, só para facilitar para a gente aqui. Ó. Então, eu tenho aqui o INI, que aponta para uma determinada célula, que tem valor 22. Então, voltando ao desenho que eu tinha aqui, né? Aí vem aqui para o 10, o 7, e para o 15 que fica nulo. E o que eu vou querer fazer aqui? Eu vou querer inserir... Tá, o jeito que eu não é o único jeito de fazer, tá? Deixar bem claro. Mas o jeito que eu vou fazer o meu busca em série é assim. Eu busco um certo elemento e insiro logo antes dele, tá? Então eu vou buscar aqui x igual a 7 e vou inserir um y, sei lá, deixa eu ver um exemplo aqui, y igual a 42 logo antes dele. Tá? Então x igual a 7 e vamos buscar um y igual a 42 logo antes. Como que eu vou fazer isso? Tá? Vai ter que ter um cuidado especial quando a gente for fazer a inserção no início, tá? Mas a ideia geral aqui, deixa eu apresentar a ideia geral para vocês. A gente tem aqui duas variáveis auxiliares na minha funçãozinha, P e Q, tá? E elas vão estar sempre diferindo de 2. Tá? Então, se eu tiver aqui que P aponta para a primeira posição, Q aponta para P pointer proxy. Aponta para o seguinte. Tá? Como eu falei, vai ter que ter um cuidado especial aqui no início, a gente já fala disso, mas antes eu vou ter que P e Q. Suponho que eu já estou nessa situação, já não, o número que eu estou buscando, que é o x igual a 7, não está nessa posição, não está no início. Então eu começo assim e eu vou verificar, olha, o cara apontado por Q é igual a x, o conteúdo dele é igual a x? Se não for, eu avanço. Só que eu avanço sempre aos pares. Então eu faço o P virar Q. Então o P vai receber o valor de Q. Tá? Só para... Esse exemplo não está no vácuo, tá, gente? Eu estou querendo a busca em série. A gente vai mostrar o código rapidinho, mas eu prefiro que vocês entendam a ideia antes. Então o P aponta para cá e o Q aponta para P pointer proxy. Daí eu verifico de novo. Q é igual a x, o conteúdo, né, do nó apontado por Q, nesse caso x é 7, Q é igual a 7. Daí eu vou inserir logo antes. Daí eu insiro, aqui eu crio uma nova célula, tá, no esquema da inserção lá, que vai receber y aqui igual a 42. Tá, então eu crio uma nova aqui.
que aponta para esse cara. Nova pointer prox vai apontar para Q, o valor do Q. P pointer prox, que é isso aqui, vai apontar para nova. E pronto. Buscamos o 7 e inserimos o 42 logo antes dele. Tudo bem? Essa é a ideia. Pensando conceitualmente, ó, eu vou navegando, né, do mesmo jeito que eu naveguei na busca, naveguei na seleção, eu vou navegando aqui, vou percorrendo a lista, só que levando os pares, P e Q sempre diferindo de uma posição. O P aponta para o anterior, o Q é para o próximo dele. O P aponta para um cara, o Q é o próximo dele. Quando o Q encontra o elemento, eu estou guardando o P justamente para poder inserir antes. Né? Porque lembra, se eu aponto para um cara, eu não consigo inserir antes dele. Eu não consigo mexer no apontador do anterior. Então essa é a função do P. Aí daí eu amarro o novo elemento lá. Então vamos ver essa funçãozinha aqui, o código, para fechar e para servir de revisão, porque nisso a gente vai revisitar busca e inserção, né, com um pouco mais de complexidade. Então já serve para revisitar duas funções muito importantes que a gente viu hoje. Vamos lá então, ó. Uma função que devolve, tá? O jeito que essa aqui vai ser implementada é devolvendo a célula. Né? Então, devolvendo o apontador da célula, tá? Então, uma busca em série aqui. Versão 1, vai ter a versão 2, que é ironicamente mais simples, mas usa apontador de apontador. Eu vou mostrar essa que não usa para vocês. Vai ter essa outra nas notas de aula. Então eu tenho a célula aqui, a lista, ou list aqui, que é um apontador de célula, né, a minha listinha. O X, que é quem eu vou buscar, o Y, que é quem eu vou inserir. E vamos nessa. Nova é do tipo apontador de célula e vai receber o malloc de sizeOf célula. Então, aloquei, né? Fiz essa primeira linha aqui. Essa primeira linha corresponde a alocar esse cara e passar o nova para cá. Tá? E foi isso que eu fiz nessa linha. O que eu faço na sequência? Nova pointer cont, né, do conteúdo, recebe y. Né? É colocar o 42 aqui dentro. Só para fazer o paralelo, para a gente não ficar perdido. Notem que eu nem comecei a busca ainda, mas eu já deixo a nova pronta. Né? Já deixo ela lá, a célula já está pronta. Agora vamos começar a busca, e no início eu tenho que ver se a inserção não vai ocorrer logo no início da minha cadeia, né? Porque eu lembro, o meu padrão é inserir logo antes do X. Se o X for o primeiro elemento, eu tenho que inserir ali. Então é o primeiro teste que eu faço. Olha, se dois casos que me fazem inserir logo no início. Ou a lista é vazia, então se list for igual a null, ou list pointer cont, o conteúdo do primeiro elemento, for igual a x, se a lista é vazia ou o primeiro elemento é x, eu tenho que inserir logo no começo. Que a minha regra é, eu insiro logo antes do x ou no final da lista se o x não existir. Então, se for uma dessas duas coisas que aconteceu, eu vou ter que fazer a inserção ali. O que eu vou fazer? Eu vou fazer nova, nova pointer prox, receber list. Estou amarrando ali no início. Nova pointer prox, receber list. Seria o caso, se eu tivesse que inserir no início, né? Se o x fosse 22, por exemplo. Esse cara ia apontar para cá. Tá? Seria essa situação. E eu tenho que dar um return list. Perdão, falei besteira. Um return nova, tá? Desculpe. Um return nova, que é o novo endereço. Né? É o caso de devolver aqui o novo endereço da lista se mudou. Isso aqui é o caso, tá? Esse C é o caso do meu busca em série quando aconteceu da inserção ter que ser logo no início. Ou porque a lista é vazia, ou porque o X era logo o primeiro elemento e eu quero inserir antes dele. Se não aconteceu isso, eu tenho que percorrer. É a situação de ir percorrendo sem parar.
Para não estragar o desenho, eu vou continuar aqui, tá? Mas isso aqui é a continuação direta daquela função. Então eu vou ter aqui, olha, P recebe list, Q recebe P pointer prox. É aquela situação inicial que estava no desenho. Lembra que o P estava aqui e o Q estava no seguinte dele? Então, a situação inicial. Se eu não vou inserir antes do primeiro elemento, eu posso fazer então o Q apontar para o segundo, o P aponta para o primeiro, e eu começo a navegar na lista, eu começo a avançar. Eu vou ter um enquanto aqui então para avançar. Enquanto Q não for nulo. Então, isso aqui é importante, tá? Eu não posso avançar se for nulo, e como o Q está na frente, eu tenho que olhar para ele, né? É ele que vai chegar lá no final da lista primeiro. Então, enquanto o Q não for nulo, e Q pointer conteúdo, pointer cont, for diferente de X. Quer dizer, enquanto eu não cheguei no final da lista, e não cheguei no final da lista, e não achei o X, vou seguindo em frente. Só que seguir em frente agora é aos pares, né? Então, o que eu tenho que fazer é atualizar o P, né? O P vai receber Q, que é quem estava logo na frente dele, e o Q recebe P pointer prox. Né? Então esse laço aqui foi aquele processo em que a gente foi avançando aqui, né? A gente começou com o P aqui, o Q ali, e a gente foi avançando. Eu parei na segunda iteração porque já era o 7, mas eu podia ter iterado várias vezes e avançando até chegar no fim da lista ou no X. De qualquer forma, quando eu saio desse laço, eu estou na posição correta para inserir. Tá? Eu vou inserir na frente do P. O Q ou é o fim da lista ou é o X. É a célula com o X. Então eu vou inserir logo antes dele, vou inserir logo antes do Q, vou inserir na frente do P. E daí o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o que a gente fez aqui. P pointer prox vai para nova. Então P pointer prox vai para o endereço da minha nova célula. Nova pointer prox vai para o quê? De novo, tentando usar as cores aqui, ó. Essa atribuição foi isso aqui. Essa atribuição foi isso aqui. P pointer prox foi para nova. Essa atribuição aqui, nova pointer prox, foi para o quê? Foi isso aqui. Foi o verdinho. Notem que depois disso, a gente está absolutamente amarrado aqui. Ó. A lista não avança mais direto de 10 para o 7, ela faz esse detour. Esse detour só tem no desenho, né? Na lógica dela, ela vai de um para o outro. Né? O prox desse cara agora é aquele, e o prox daquele é esse. Então a lista já está corrigida nesse ponto. Só que eu tenho que manter o padrão. Eu estou trabalhando com uma função que devolve o apontador da lista. Isso aqui é importante porque se a inserção for no início da lista, eu tenho que devolver o novo início. Se a inserção não for no início da lista, é só devolver o antigo. Tá? Então daí devolva list mesmo e está tudo certo. Eu sei que vocês estão exaustos, mas me digam qual que é a eficiência dessa função. Por favor, só mais essa. Pô, gente, tenta aí. Perdão? ODN, né? No pior caso, como acontece tanto com busca, o melhor caso pode acabar logo de cara, mas no pior caso, eu vou percorrer a lista inteira e vou inserir no final. Tá? Notando que a parte de inserir é bastante barata, né? Ela mexe com poucos apontadores, mas percorrer a lista custa até ODN no pior caso. Né? Tem alguns quizzes, não tantos quanto da outra aula, tá? Mas tem alguns quizzes no final dessas notas de aula que podem complementar as listas para vocês estudarem e tal. Sempre deem uma olhada nos quizzes. E lembrem que eu deixei versões dessas funções. Basicamente tem 3 funções que eu apresentei para vocês que têm versões diferentes.
Eu apresentei a versão que não usa apontador de apontador, tem a que usa e vice-versa. Tá? Então, se vocês quiserem olhar as notas de aula lá, devem complementar nesse sentido. Mas fora isso, sobrevivemos, gente. A gente finalizou bastante coisa sobre lista hoje. E na próxima aula a gente vai consolidar, vai reforçar vários conceitos, ver variantes e tal. Tá legal? Obrigado, pessoal. Então, boa semana para vocês.